Distribuição Play Art. Código Gênesis. Versão brasileira Lex. Evita o choque com a proteção. Agora na rede, lança. E aquele foi esmagado pelo Patrick. O disco está deslizando atrás da rede dos Panthers. Indo atrás dele está Steiner para os Monarchs. E o suave choque pro Van Fleet no canto. O Temple agora controla o disco e sai da zona. Aí vem Tyler pela proteção. Ele lança forte e lança torto. E aí vem ele de novo, a sensação jovem dos Monarchs, Blake Truman. Você pode sentir a energia da torcida quando Blake chega à sua zona. É o Truman que está sozinho na rede. Panthers, Tony Patrick não teve muito sucesso. Agora o pequeno pistache que bate na lança. E um tremendo choque com o Morgan manda direto pro gelo. Ele foi girado pela defesa dos Panthers. Alcançando o disco está Truman e o Patrick o encobre. Ele vai até o gol. Ele lança e marca. Belo lance de Blake Truman. Há uma movimentação na frente da rede dos Monarchs. Tyler Ross chega salvando com a luva de bloqueio. E ele é atacado pelos jogadores dos dois times. Em alta velocidade pela zona neutra. Evita um monstruoso choque com Green. E ele é finalmente derrubado por Bradford com um golpe baixo no quadril. Truman passa para Shane Thomas, passando por todos. Ele lança e marca! O tempo está terminando no terceiro período. Monarchs 5, visitantes 1. A torcida se levanta, aplaudindo seus Monarchs. E aí vem eles, a última corrida para o ataque. Truman desliza o disco para Lawton. Agora Lawton devolve para Truman assim que ele é tirado da jogada. Truman com o disco. E é isso, acabou. Eu disse pra ele que eu não ia passar matéria. Ele teve que seguir o que anotou no caderno dele, ué. Oi, Blake Truman? E quem quer saber? Eu sou Carrie Wells. Eu espero que não se importe se eu sentar um minuto. Você é graduado em literatura clássica. Você está escrevendo um livro? Eu sou do jornal da faculdade. Estou fazendo uma reportagem sobre o novo superatleta de hóquei da faculdade Madison. Mas que sorte, hein? Então, Blake, me fale sobre você. Você não vai escrever uma história comovente sobre eu ter nascido em uma cabana que fica a 10 quilômetros da escola e eu ter que ir a pé todo dia, vai? Preciso começar de algum jeito, desculpa. Bom, vamos pular o questionamento e ir direto ao que interessa. Para aquela parte do como você se tornou tão bom. Certo. Onde você nasceu? Tá vendo? Para que isso seja uma boa história, precisa existir uma empatia entre o escritor e o tema. Olha só. Eu vou te mostrar. É Carrie, não é? Literatura clássica e boa memória. Me conta, Carrie. Como é que vai sua vida amorosa? Como é que é? Você me ouviu. Você tá com alguém especial? Acho que isso não é da sua conta. É sim. É o negócio da empatia. Eu tô criando aquela conexão entre nós dois. Está ou não? Eu estava, se é o que quer saber. Ah, você estava. E era sério? Eu achava que sim. Quem terminou? Eu? Por quê? Porque ele queria algo que eu não compartilho até casar. O quê? Literatura clássica, inteligência, mas ouve muito mal. Não, é que eu pensei ter ouvido que você era... Dedicada, Fé. Eu acredito ser a palavra que quer. É, mais ou menos isso. É que eu nunca conheci uma menina devota antes. Sério? Então deve ser o seu dia de sorte. Deixa eu adivinhar, eu aposto que você é crente. E descobriu isso com apenas uma pergunta? Você é tão esperto. Ih, olha ele aí, garoto. Como é que tá, Aí. cara? Cara, não Tá se tudo bem esqueça com da vocês? palestra de hoje à tarde, tudo bem? Caramba, já é essa hora, hein? A gente sabe. Eu só queria dar uma olhada na sua nova amiga aqui. Carrie Wells, esse aqui é o Shane Thomas, Tyler Ross e o Chase Lawton. Oi.
Aí eu vou ser famoso. Ah, é mesmo? Primeira página do Madison Guardian. Legal. Eu tenho umas fotos dessa celebridade pelada em um tapete de urso quando ele era apenas filhote. Será que eu posso pegar umas cópias? Eu vendo elas pra você. Ah, qual é, pessoal? Olha, foi um prazer te conhecer. Tchau, E a gente se vê na pista, tudo Tá, bem? pode deixar. Tá legal. Arrebenta, arrebenta. Até mais. Tchau. Então, eu tenho que ir pra pista, sabe? Eu já Te tô vejo à atrasado. noite. Então, Você vai vir ver o jogo? isso não estava nos meus planos. Então muda de planos. Eu vou marcar um gol pra sua reportagem, aí a gente pode beber alguma coisa, eu te dou uma exclusiva, vai ser demais. Eu vou pensar. Ah, e senta perto do gelo, eu vou te procurar. E aí, pessoal? E aí, você meu tá, irmão? Que bom que você veio. Pensei que E você aí, não Clay? viesse hoje. Quem é a nova gata? É a sua garota? Sério, cara, ela é muito bonita. Ela tem uns olhos grandes de filhotinho. Ah, eu já falei, pessoal, ela só tá escrevendo uma história sobre mim pro Guardian. Cara, você pontua mais fora da pista do que dentro. Fala sério. Ei, cara. É sério, cara, essa é manchete pro artigo. Vai pra cima. Não, essa não. Essa daí é uma cristã. É uma pregadora da Bíblia, pura como a neve. Muito bem, todo mundo em círculo. Ah, para com isso, Mais perto. cara. Para. Atenção. Prestem atenção. Jogaram muito bem ontem à noite. Mas o time do Temple volta muito forte depois de perder. Hoje vai determinar se merecemos ou não o primeiro lugar no ranking. Ross? O quê? Chega. Muito bem, tem sido um esforço do time e todos sabem disso. Mas eu seria desonesto se eu não apontasse o óbvio. Que o Blake trouxe outro nível para o time esse ano. É, esse é o cara. Tem alguma coisa a dizer, Blake? Bom, eu só quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz mesmo. Eu quero que vocês jantem cedo e voltem para a pista às 5h30. 5h30, Shane. Antes, vamos repassar algumas jogadas para o jogo. Becky, você tá atrasada com a primeira parte daquela antologia. Essa matéria é pra próxima quinta. Sabe o arquivo? Eu preciso daquele arquivo. Oi. Preciso pra ontem, gente. Obrigada. Ei, vem cá. O que vocês vão fazer hoje à noite? Bom, pensamos em ir pra Paris, mas nevou no aeroporto. Então, por que não vão no jogo comigo? Que jogo? O jogo de hóquei. Eu não entendo nada sobre hóquei. Eu sei que os jogadores são bonitinhos. Por quê? Tô fazendo uma matéria. Boa noite a todos e sejam bem-vindos ao ginásio da Faculdade Madison para o jogo de hoje entre Temple Panthers e os seus Madison Monochrome. Se o jogo de ontem à noite foi uma indicação, devemos esperar um jogo acelerado essa noite. Vamos sentar ali. A partida de hoje será o último jogo antes da pausa para o Natal, onde os Monarchs procuram agarrar o primeiro lugar na Conferência West. E aí, Carrie, qual deles é o Blake? Ele tá bem ali, número 3. Como consegue todas as matérias boas, Carrie? Sabe no que estou trabalhando? No quê? Onde as crianças irão passar o Natal. Melhor que a minha sobre a melhora dos computadores do escritório da administração. Quem é aquele cara na frente da rede? É o Tyler, é o goleiro. Ele é bonito. Você acha todos os jogadores bonitos? Tá bom. Ele é o mais bonito. Estamos todos prontos enquanto o árbitro Tom Oliver se prepara para soltar o disco e sinalizar para os dois goleiros que esse jogo está para ser iniciado. Madison com seu uniforme vermelho e o Temple mais uma vez vestindo suas camisetas pretas sinistras para o jogo de hoje. E aí vamos nós. O primeiro face-off controlado pelo Temple. Eles não conseguem controlar o disco. É interceptado por Greg Shift pelos Monarchs e seguem para a zona dos Panthers. Os Monarchs vão atrás para recuperar o disco e circulam o gol. Eles têm 2 minutos. Ele libera o passe na zona dos Panthers. Que jogada de Truman! Jogada sensacional de Truman, mergulhando seu ombro em choke, lançando o disco por cima do ombro e dentro da rede. Os Monarchs venceram! Os Monarchs E Madison irá para as férias de fim de ano em primeiro lugar com essa grande virada no final de semana sobre o Temple. Boa noite e Feliz Natal a todos! Cara, você tem que tomar essa é a sua virada. Essa é a sua. Vai lá, você consegue, você vai dar pra trás. Que é isso? Você consegue.
Obrigada. Vira, 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 vira. Boa, 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 Uma nascente de talentos esse lugar chamado Gatsby's. Ah, o touro talvez seja aquele elo perdido do qual vocês paleontólogos tanto falam. Eu vou no banheiro. Aí você, ô touro, vem cá, quero falar. Quando você for no banheiro e comer aquela balinha branca, vai ter um gosto de queijo cottage podre. É só um aviso, irmão. Só pra você saber. Tá. Boa dica. Blake? Bom jogo. Valeu mesmo, cara. Pelo menos ele tá do negócio. Nossa, esse cara é maluco, né? Esse cabelinho aí. Moças, esses jogadores aqui não estão tratando vocês muito bem, eu sei. O que acham de virem aqui e tomar uma cerveja com homens de verdade? Por que você não pega sua namorada e sai daqui? Blake, seu engraçadinho, você sabia que o hockey é um jogo pra fadas? Isso é tão educativo. Sabe, vocês quase me fazem acreditar. Acreditar em quê? Darwin, vocês realmente me fazem achar que alguns homens originaram dos macacos. Somos macacos? Como os do zoológico. Que demais. Esses caras são demais. Não, a gente nem conhece essas mulheres. Tudo bem? Eu sou a Rita. Rita, Chase, prazer em conhecê-las. E aí, sou Shane. Sou Shane. Prazer em conhecê-las. Deviam pedir alguma coisa pra comer. Ah, você vai beber alguma coisa? Ah, assim, eu quero um refrigerante diet. E você, bebe? Eu prefiro uma água. Eu quero o que ele tá tomando. A Carrie vai mudar o pedido dela pra vinho porque era o que Jesus bebia. É isso aí. Obrigada, Tyler. Eu estou a par desse fato, mas eu prefiro o gosto de refrigerante diet. Oh, posso tocar sua mão, então? Porque eu nunca toquei em pureza antes. Andar falando de mim. Eu só contei o que me disse, só isso. Sério, Carrie, você parece uma garota inteligente. Não acredita naquela abracadabra religiosa, né? Essa mistificação estava aí fora há zilhões de anos atrás, não é? Como a primeira coisa que aparece na Bíblia, não é? A parte do Gênesis. A parte do Gênesis, isso. O céu e a terra criados em 6 dias. 6 dias! Foram uns quadrilhões, no mínimo. Eles têm uma pilha de ossos de dinossauros para provar isso. Você acredita no que quiser acreditar. Mas religião é só para pessoas no corredor da morte ou para senhoras com muitos gatos. Pode parar, ela não se encaixa em nada disso, tá? Obrigada. A Bíblia é uma fantasia, como um Harry Potter muito velho. Harry Potter! Bom, acontece que eu vejo as coisas um pouco diferentes. Ah, é? Então me conta. Eu acredito que a ciência alcançará a verdade da Bíblia um dia. Parece que não vamos conseguir fazer muita entrevista essa noite, então posso falar com você pra lá? Eu acho que isso coloca a gente legal. no nosso lugar sobre tudo que sabemos. Com licença, hein, sobre pessoal. Não é, Pistache? Eu tenho um presente pra você, Micael. É um pistache. Ah, ninguém quer seus pistachos, Chase. Ele sempre carrega. Eu sempre carrego um. É a marca dele. É a minha marca. A gente até chama ele de o pequeno pistache. Por quê? Porque ele é louco, sabe? Não tão grande quanto um pistache Vai maduro. comigo amanhã na igreja? O quê? Eu acho que não. Por que não? Que mal poderia fazer? Ah, sei lá, eu só não tô afim. A igreja na esquina da Lafayette com a Third. Começa às 10 da manhã, eu te encontro lá fora. Bom, eu tenho que ir, mas eu vou pensar nisso. Aí, pessoal, tem que ir. Então falou. Eu vou nessa. Ah, não, peraí, Eu tô cara. atrasado. Ei. Vou encontrar com alguém. Tá, e qual o nome dela, hein? Só o nome. Divirta-se, tá? Ele tem mais garotas do que um cachorro tem moscas. Pode contar isso pra proteção dos animais. É verdade. Falou, cara. Vai passar a noite aqui, Blake? Não. Hoje não. Alguma mudança? Não. Nada. Obrigado. Quase desisti de você. Bom, quase que eu não venho. Não mordemos. É sério.
No início, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E a escuridão era a face do abismo. E o Espírito de Deus pairou sobre a face da terra. O Gênesis é o livro que responde a maioria, se não todas, as questões básicas da vida humana. O Gênesis, de uma forma, é quase filosófico. É a resposta dos judeus e cristãos para a origem da vida humana. Quase todas as pessoas, em quase todas as culturas, ao redor do planeta, em algum ponto de suas vidas se fizeram essa pergunta: de onde veio o mundo? Agora, se observam ao seu redor, se notam como o mundo muda e se desenvolve, então, em algum momento, devem ter se perguntado sobre isso. O tamanho do universo comparado com um pequeno detalhe da fita de DNA me fascina. Pense sobre isso um minuto. Alguma noite, saia da cidade, longe das luzes, e olhe para o céu noturno. Milhões de estrelas. Não temos como contá-las. Luzes tão longe no céu que suas distâncias são incompreensíveis para nós. E então o maravilhoso detalhe. O detalhe microscópico da pequena fita de DNA que forma a estrutura básica do ser humano. Todas as fitas e suas partes no lugar e cada uma contribuindo para a formação de cada humano individual. O Gênesis não é um livro fácil de entender, e isso é um problema para nós. Nós somos pessoas do pós-iluminismo. Nós fomos treinados, mesmo que percebendo ou não, a pensar cientificamente. Mãe, o papai vai com a gente para a igreja hoje? Não, querido, hoje não. Papai está indo para o Alasca. Vai ajudar algumas pessoas no negócio de mineração. Ele vai ajudá-los a levantar dinheiro. Nós queremos saber as datas e os pesos, queremos saber as distâncias e os tempos. Mas o autor do Gênesis está muito mais interessado na vida como um todo. No livro do Gênesis vamos ver o básico da vida humana vivida em uma relação com Deus. Vamos ver que Deus criou o universo. Vamos perguntar-nos se Deus criou nosso planeta e tudo nele? Vamos estudar tais perguntas nas próximas semanas e veremos como o Gênesis as responde. Para hoje, vamos encerrar em oração. Senhor, oramos para que nos abençoe e que nos proteja. Deus, faça seu rosto brilhar sobre nós e seja bondoso conosco. Olhe para nós, Senhor, e nos dê paz. Amém. Já tomou café hoje? Não. Tem um café no final da rua que normalmente eu vou. A gente pode pedir alguma coisa para comer e aí eu continuo a minha entrevista? Tudo bem. Eu pensei que a gente ia ver seus pais na igreja. Eles estavam lá. Eu acho que ia gostar do meu pai. Ele gosta de armas e levantamento de peso e essas coisas masculinas. Então, tem planos para o Natal? Sei lá, ainda falta uma semana. Eu não pensei muito no assunto. Eu estava pensando sobre o grupo de oração no final do culto. Funciona melhor com mais pessoas? Como assim? Quer dizer, Deus presta mais atenção num grupo de pessoas pedindo algo do que em apenas uma, não é? Deus ouve a oração de todo mundo. É uma espécie de pacote de lobistas convergindo para uma congressista. Não sabia que era politizado? Bom, eu não sou. É só essa imagem que eu tenho formada de todas essas pessoas bombardeando Deus, tentando fazer com que ele faça o que querem. Acho que não funciona assim. Acho que não funciona de jeito nenhum. Vai se formar em quê? Eu faço 2 graduações, jornalismo e paleontologia. Uma paleontóloga cristã. Isso é meio contraditório, não acha? Eu acho que não. Acredite ou não, você pode acreditar na Bíblia e na ciência. Se você está dizendo. Eu gosto muito de paleontologia.
Só não sei o que eu vou fazer com isso depois de me formar. Por isso fez uma segunda graduação, algo prático como jornalismo. Exatamente. Sabe, uma pessoa como você, com mentalidade de engenheiro, iria gostar de paleontologia. Assiste minha aula amanhã. É o Tyler quem gosta de ossos. Ah, isso me lembrou. Naquela noite no Guestbase, você falou que eu era graduada em paleontologia. Como sabia disso? Eu pesquisei no site da faculdade. Eu tinha que saber se você era sério. Entendi. Ai, café Charles Dickens. Eu acho que não tem lugar melhor para uma repórter ir. Já veio aqui? Não. Não, mas eu imagino que seja uma homenagem ao lugar em Londres onde Charles Dickens tinha seu escritório. No final de 1860. Impressionante. Conhecimento em literatura em vez de quadrinhos populares. Olha, se você não for escutar... Não, eu não quero atrapalhar. Eu não vou te ajudar porque você não dá o fim. Quero te apresentar umas pessoas. Ah, oi. Toca aqui. Oi. Blake, quero te apresentar meu irmão Mark e os outros gênios da física, Lin Chen e J.T. Bockner. Oi. É uma honra conhecê-lo, Sr. Truman. É só Blake. Blake. Não era muito fã do rock até esse ano. Você trouxe uma verdadeira faísca para o time. Estávamos no jogo ontem à noite. Parabéns. Ficaram em primeiro lugar, não é? Ainda falta muito tempo para acabar a temporada, então... Por favor, sentem-se. Eu não quero atrapalhar. Ah, não seja bobo. Vai ser legal. Senta. Eu esperava te ver na igreja hoje de manhã, Mark. Oh, ela me enche a semana toda com isso. Eu deixo a religião para Carrie e meu pai. Para mim, a ciência responde às questões principais. Exceto o que aconteceu antes de 1 para o segundo menos 43. É 1 vezes 10 e subtraindo. E a religião também não tem uma resposta para isso. Na verdade, tem, mas você não quer ouvir. Não consegue provar através de análise empírica. Mark é uma daquelas pessoas que não acredita em nada, a não ser que possa ser colocada em um tubo de ensaio e sacudida. Tanto faz. O Mark é um bom físico, mas ele é um verdadeiro gênio da história do cinema. Vai, Blake. Faz uma pergunta. Tá legal, Mark. Anos 40, filme de esportes, Gary Ídolo, amante e herói. Ótima escolha. Estrelando Cooper, Teresa Wright, Walter Brennan e... Dan Dury. Isso, produzido por Samuel Goodwin, dirigido por Sam Wood, distribuído por RKO Pictures, com uma aparição de Baby Ruth e estreou em Nova York 14 de julho de 1942. Quantas pipocas foram vendidas em Biloxi na terceira semana de exibição? Eu não sei. Ele não é tão inteligente quanto pensa. Oi, Shane. Oi. Tudo bem? Tudo bem. O que tá pegando? Gente, esse é o Shane, amigo do Blake. Shane, este é meu irmão Mark e os seus colegas, Lin e J.T. Oi. Oi. Prazer em conhecê-los. Amigo do Blake e um ótimo ala direito no gelo. Belo jogo ontem à noite, Shane. Obrigado. Quer tomar café com a gente? Obrigado. Obrigado, mas não. Eu só vim buscar um café. Eu tô ajudando o Tyler com a tarefa de matemática. Ele tá em frações agora. E ele é um pouco perdido, eu sabe? te vejo em casa depois. Tá bem. Tá Tchau. certo. Tchau. Tchau. Até mais. São colegas de quarto? Ele aluga um quarto na casa da minha mãe. Legal. Mark, que tipo de física você estuda? Astrofísica, com especialização em teoria quântica. JT é um bom físico molecular e atômico e Lin está se especializando em teoria geral relativa e gravitacional. Uau. 3 supercompanhias para a véspera de ano novo, certo? Oi. Oi, pai. Oi. Blake, quero que conheça meu pai. Você... Queria te apresentar ele na igreja, mas você se atrasou. Esse é o reverendo Jerry Wells. Você parece diferente sem a toga. E você parece bastante diferente sem o seu uniforme. Foi um sermão muito interessante, reverendo. O que é isso? Por favor. Blake, eu sou seu fã. A Carrie disse que está fazendo uma matéria sobre você? Ela tá tentando, eu não tô cooperando muito. Falando na minha matéria, vamos sentar ali para eu poder terminar o meu trabalho. Eu queria perguntar ao Mark sobre o emaranhamento quântico e o gato de Schrödinger. O quê? Vem, por favor. Tá bom. Carrie, você vai jantar em casa hoje? Sim, eu chego às 6. Foi um prazer conhecer vocês. O prazer foi meu. Me diz uma coisa, como sabia sobre tudo isso? Eu não sabia. É que eu vi na TV na semana passada. Você é esperto.
Bom, vamos ver o que temos até aqui. Você nasceu em uma cabana, caminha 10 quilômetros para ir para a escola e voltar todos os dias e de volta. Daí se tornou modelo de nu, tem fotos disso. E depois se tornou um super jogador de hóquei para a faculdade Madison. Tá ficando bem legal até aqui. Eu sei que está se graduando em engenharia e descobri isso no diretório online, mas o meu editor gostaria de mais alguns detalhes aqui e ali, então por que você não me conta um pouco mais sobre aquela cabana? É tudo baseado na teoria da relatividade de Einstein e dilatação do tempo. Há 2 irmãos, e um deles tem 23 anos e é um astronauta. E tem um irmão mais novo que tem 16 anos. E seu irmão mais velho está sempre cuidando dele. E o irmão mais velho é convocado para a sua primeira missão para a estrela próxima a Centauri a 4,2 anos-luz. Agora essa missão dura 20 anos, tempo da Terra. Mark, por favor, eu não posso ver através de você. Tá bom, mas para o astronauta, quando ele retorna à Terra, apenas 4 anos se passaram. Então ele tem o quê? 27 anos agora? Mas o irmão mais novo que ficou na Terra, 20 anos se passaram para ele. E agora ele tem 36 anos. Então agora o irmão mais novo é 9 anos mais velho que o seu irmão mais velho. Como ele pode ser 9 anos mais velho que o outro? Eu já vou te falar o porquê. Ele se tornou um policial. E se tornou um desses caras durões das ruas, tipo policial, já vi de tudo. E agora ele tem de cuidar de seu irmão mais novo, velho, que acabou de voltar para esse mundo que é tão diferente do que ele conhecia. O que acha, hein? Daria um bom programa de TV? Irmão mais novo, velho? Não poderia ser apenas que ele volta no tempo e então ele, sei lá, sabe coisas que as outras pessoas não sabem. Já fizeram isso. Em Contratempos, Scott Bakula. Ele fez o papel de Samuel Beckett, criado por Dom Belisário e exibida pela NBC de 89 a 93. Além do mais, não pode voltar no tempo, mas na nave que vai para a próxima Centauri, viajando perto da velocidade da luz, o tempo realmente passa mais lento do que na Terra durante o mesmo período de tempo, e isso é dilatação do tempo. Não é que o tempo parece passar mais lento na nave. Ele realmente passa. 4 anos se passaram na nave, 20 anos na Terra. Isso é ciência comprovada e é verdade. Uhum. Vamos, meninos, o jantar está. Põe isso para gravar, pai. Tá certo. Hora da sua leitura, Carrie. Tá. Antes que os montes tivessem nascido e fossem gerados a terra e o mundo, desde sempre e para sempre tu és Deus. Fazes o mortal voltar ao pó, dizendo: voltai, ó filhos de Adão. Pois 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou, uma vigília dentro da noite. Salmo 90. Obrigado. Oremos. Por estes presentes que estamos para receber, nós te damos graças. Amém. Vamos dizer ao médico o que vamos fazer. Vá em frente, você Vamos consegue. esperar mais um pouco, querida. Coloque o horário aqui. Já foi assinado. Mas eles precisam da sua assinatura também. Então, como vemos aqui, a vida se desenvolveu aqui na Terra bem antes do que se pensava. Na verdade, logo depois que a primeira água apareceu, 3 bilhões e meio de anos atrás. Isso foi confirmado pelo fóssil de estromatórito em Warrawoona, Austrália. Agora, este pequeno fato cria um problema para a maioria das interpretações revolucionárias que contam em bilhões de anos para o primeiro animal unicelular a evoluir. E isso é puramente ao acaso. Vou deixá-los com essa nota que completa nossa revisão da Era Ediacarano. Então, mudamos para o Câmbrico ou Era Cambriana. Essa era é referida como a explosão cambriana, refletindo uma rápida e súbita aparição dos maiores e complexos animais ao redor de 530 milhões de anos atrás e acompanhada da grande diversificação de outros organismos, como os fitoplânctons, calcimicróbios e assim por diante. Agora, Charles Darwin, vocês se lembram dele?
Ele considerou essa súbita proliferação da vida animal, com pouco ou nenhum antecedente, ser a maior ameaça da sua teoria da evolução, a ponto de incluir um capítulo inteiro no livro A Origem das Espécies sobre esse problema. Agora, por que não estou surpreso que a Carrie tenha algo a acrescentar sobre isso? Bom, me parece que essa súbita aparição da vida dá um exemplo claro de ordem emergindo do caos. E deixar para a própria natureza, isso nunca acontece. Ordem nunca emerge para o caos. Caos se transforma em caos maior. Certo, concordo com essa avaliação. E isso não dá credibilidade para o argumento de um criador do tempo? Um criador guiando o processo? Bom, eu sou um cientista, Carrie, então tenho que lembrar a você que não há evidência científica que comprove a ideia de um criador. Voltando ao problema da ordem emergindo do caos, Darwin aborda isso usando o olho como exemplo quando ele fala: supor que o olho, com todo o seu aparelho inimitável, poderia ser formado pela seleção natural. Parece, eu confesso, absurdo no mais alto grau. Isso é muito bom. Carrie, por que você não dá uma chance para a ciência por um tempo? Você pode ficar surpresa com algumas respostas. Bom, eu adoro surpresas. Eu não faço ideia do que ele estava falando. Bom, que tal falarmos de alguma coisa mais interessante? Como mais informações para minha matéria, por favor. Tá, por que não? Eu queria me desculpar pelo Chase e o Tyler sábado à noite, sabe? Eles passaram dos limites. Você tem todo o direito de acreditar no que você quiser. Não importa quanto estúpido seja. Eu não disse isso. Tá, tudo bem. Tô acostumada. A maioria das pessoas pensa que cristãos são burros ou ingênuos ou que precisam de apoio para superar o medo da morte. Eu também não disse isso. Eu sei que tem muitas coisas que tem na Bíblia que são verdade. Você sabe? Coisas como a Idade do Bronze, a Batalha de Jericó e manuscritos do Mar Morto. Eu até pesquisei explicações científicas para as 10 pragas e a separação do Mar Vermelho, mas, na verdade, só são os primeiros versos. Gênesis. Senta aí. Gênesis. Acreditar que Deus criou o céu e a terra em 6 dias? Isso não é verdade. A ciência provou claramente que levou de 14 a 16 bilhões de anos. Quando você abre um livro e a primeira coisa que você lê não é verdade, fica difícil levar esse livro a sério. Então acha que a Bíblia é verdadeira depois de Adão? Com muitas palavras e aforismos sem razão. Mas Gênesis é ficção. Olha, eu acho que o Gênesis não passa de uma fábula construída pelo homem que viveu em uma era pré-ciência para explicar algo que eles não tinham como entender. Então, se eu pudesse provar a verdade sobre Gênesis, veria a Bíblia de forma diferente? Legal. Tá bom, você prova que a ciência e o Gênesis não estão em conflito e eu vou reconsiderar isso. Muito bem. Certo, voltando para minha entrevista. O que quer ser quando crescer? Campeão mundial de xadrez. Isso é um objetivo interessante para um jogador de Peraí, hóquei. isso daí é extra oficial. Acho que você deve dizer isso antes de falar. Não se preocupe, não é oficial. Por quê? Você é bom em xadrez? Eu já joguei algumas vezes. Então... Eu tenho que ir pra aula, tá? Olha, você acha que podemos retomar mais tarde? Sabe, prazo? Tá. Tudo bem, a gente se fala amanhã. Entra. Você queria me ver, Tana? Como tá indo a matéria de Blake Truman? Pouco a pouco, mas tá indo. E ele já falou alguma coisa sobre a mãe dele? Como o quê? O nome dela é Beverly. Eu não devia fazer o trabalho por você. Desculpa. 45, mãe de jogador de hóquei, estrela da faculdade de Madison. Oi? Desculpa. Vamos almoçar.
Você. Diz pro Billy que preciso das fotos da Flórida agora. Agora. Tá bom. Vai. Já repararam que o relógio da Tana gira numa velocidade diferente dos nossos? Tá tudo bem, Carrie? A mãe do Blake tá muito doente. Mas o que ela tem? Câncer no pâncreas. E ela tá em coma no hospital. Isso é horrível. Eu gostaria de falar pro Blake pra ter um pouco de fé, mas ele tá convencido de que a ciência provou que a Bíblia é uma fantasia. A única coisa que conforta caras como Blake é bater em alguém no gelo. Olha, não faça desse cara um tipo de causa, Carrie. Você tem razão. Como ele é? Ele é muito cínico. E ele construiu um muro ao redor dele. Ele é forte e ele tenta se fazer de durão, mas no fundo eu acho que ele é uma pessoa decente. Carrie, acorda. Ele é atleta. Todo atleta pensa que o sol nasce e se põe à sombra dele. Conseguiu alguma coisa com a melhora nos computadores da administração? Eu não sei porque a Tana não deu essa história pra alguém que entende de computador. Diga isso, aquilo, eu não faço ideia do que tá acontecendo. Você prova que a ciência e o Gênesis não estão em conflito e eu... Já repararam que o relógio da Tana gira numa velocidade diferente dos nossos? Vai! Velocidade diferente dos nossos, velocidade diferente... Não é que o tempo parece passar mais lentamente na nave. Ele realmente passa. 4 anos se passaram na nave, 20 anos se passaram na Terra. Isso é provado pela ciência e é verdade. Voltai, ó filhos de Adão, pois 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou, uma vigília dentro da noite. Salmo 90, Salmo 90, Salmo 90. Ai, meu Deus. Saudações, irmã. Mark, descobre uma coisa pra mim. Blake, eu sinto muito. O quê? Sabe, sobre... Sobre o quê? Nada. Não, quer dizer... O que é que tá acontecendo? Eu pensei que sabia. Blake? Eu tô vindo do hospital. Eu ouvi o que vocês estão querendo fazer. Queríamos te contar, mas nós não sabíamos como. Vocês não podem fazer isso. Nós podemos e devemos. Era o que sua mãe queria. Peraí, vocês não têm esse direito. Ela é minha mãe. Ela é nossa filha e nós temos o direito. Escuta, quando ela descobriu que quase não tinha chance de sobreviver, ela queria evitar colocar você na posição de ter que decidir sobre tudo. Mas eu quero decidir. Não é o que nós queremos fazer, filho. Era o que ela queria. É sim. Não, eu não vou deixar que façam isso. Blake! Aqui. E aí, cara? O que foi? É a sua mãe? Disseram que vão tirá-la dos aparelhos. Quem? Meus avós. Podem fazer isso? Eles disseram que sim. Precisa de um advogado. Vou ligar pro meu irmão. Oi, Dalton. Sou eu, Shane. Sim, eu tô bem. É o Blake. Ele que tá com problema. Precisamos de você. Tá certo. Tá bom. Valeu. Olha, ele tá fora da cidade, mas disse para estar no escritório dele amanhã às 9 horas. Falou? Valeu, cara. Falou. Carrie! Carrie, acorda! É o Mark, não é? E quem mais? Carrie, acorda! Tenho que falar com você agora! O que aconteceu, Mark?
Você nunca vai adivinhar o que eu descobri. Eu liguei pro Dr. Hoffer e ele disse que os meus avós têm um formulário paciente-advogado que a minha mãe assinou. Vou preparar uma petição requerendo uma injunção. Agende uma sessão o mais rápido possível. Veja se conseguimos ver Harding. Eu preciso que pense bem. Lembre-se de qualquer coisa que sua mãe tenha dito que indique que desligar os aparelhos não seria a escolha dela. Essa ideia do Big Bang surgiu como resultado da teoria da relatividade do Einstein. Um dia para o outro é o mesmo. Aqui, na Lua, pelo universo, hoje. É um conceito que chamamos na física Uma de massa de dilatação puro do tempo. plasma se expandindo na velocidade da luz. E na velocidade normal, a diferença é imperceptível. O universo não existe. E a gravidade tem o mesmo efeito sobre o tempo como tem... Essa ideia de dois diferentes sistemas... Para um objeto que tem zero ou baixa gravidade, a temperatura estava em trilhões de graus. Essa imagem... Esfriou-se e expandiu-se até um ponto A que... ideia do Big Bang resultou da teoria do Einstein. Então veio Albert Einstein e todas as coisas mudaram. Qualquer mudança no comprimento de onda, ou no ciclo, ou na As frequência da árvores, luz... os prédios, tudo pela estrada parece estar se movendo. Então, eu descobri que o primo dele está na equipe de Jeff Gordon. E eu pedi a ele que nos conseguisse passes para o pitch para você e para mim. Claro que eu falei para ele que você ficaria feliz de posar por umas fotos com o carro. Tipo um lance promocional. O que você acha? Blake, você não escutou nada do que eu disse, cara? É claro que eu ouvi. Ah, tá. Então você vai tirar as fotos ou não? O quê? Cara, não podemos fazer nada até o Dalton entrar em contato. Tenta relaxar. Você tá certo, cara. Você tá certo. Eu sei. Eu preciso que você faça uma coisa por mim. Qualquer coisa. Legal. Eu preciso que você ligue pra Carrie e convide-a para o karaokê hoje à noite. Por quê? É que você sabe como Tyler e Chase foram meio maldosos com ela. Bem, eu consegui algo pra eles fazer as pazes. No quê? É uma surpresa, cara. Vamos nessa. Só me faça esse favor. Alô? Tá bem. Legal. Obrigado. Era o Dalton. Ele conseguiu um horário para você apresentar sua petição amanhã de manhã às 10 horas. Muito obrigado, cara. É isso Entre, aí. Carrie. Eu estava revisando sua transcrição. GPA 3.9, nota A em todas as aulas de ciência, 2 graduações. Impressionante. Obrigada. Ainda quer se especializar? Ah, sim, professora, eu quero sim. Precisará de 3 cartas de recomendação. Sim. Essas notas ajudarão a conseguir essas cartas, a mim inclusive. E como sua conselheira acadêmica, a minha é especialmente importante. Mas devo dizer que eu tenho algumas reservas. Reservas? Carrie, vivemos num mundo pós-moderno. Você tem o direito de acreditar no que quiser. Não há conflitos entre ciência e Deus. Não existe problemas entre se há ou não um Deus cristão ou um Deus de qualquer outra religião. É simplesmente irrelevante. Você sabe que a única realidade é a realidade que cada um de nós compreende. Isso é o mais incrível de viver hoje, sabe? Nessa era não há nenhum absoluto, não há restrições, não há limites. A única verdade é subjetiva. A verdade que cada um acredita e que funciona para cada um como indivíduo. Eu não tenho problema com o seu pai ser reverendo. Eu acho que ele serve uma função muito importante, dando à pessoa comum, sabe, algo a temer e algum tipo de esperança de salvação para se agarrar. Sabe, mantendo as massas sob controle. Como dizia Voltaire, se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Essa verdade absoluta bíblica que você fala com tanta paixão, eu vejo como um insulto para outros crentes ou para aqueles que não acreditam em nada. É também insultante para homens e mulheres inteligentes que entenderam que a vida evolui através da mutação aleatória e não por intervenção divina transcendental.
Carrie, você tem a chance de fazer parte de algo realmente importante. Seu tempo no campus pode abrir portas para as fileiras da elite cultural e dos líderes deste país. Tudo o que precisa fazer é se tornar um pouco mais ativa na faculdade, se misturar, aceitar a visão dos outros e colocar de lado essa noção da verdade bíblica absoluta. Quando eu era criança, eu pensava como criança, eu falava como criança, eu raciocinava como criança. E quando eu me tornei adulta, eu coloquei de lado as coisas da infância. Eu não sabia que você era religiosa, professora. Como assim? Citou Coríntios 1, 13 e 11. Eu não sou religiosa. Você não precisa ser religiosa para conhecer a Bíblia. Você precisa aceitar a realidade do mundo pós-moderno. Não há verdade. A verdade é relativa. Razão e racionalidade são bases sociais. Todos os estilos de vida, religiões e visões do mundo são igualmente válidos e o único pecado é criticar a visão dos outros ou escolhas morais. Pense no que estou te falando, Carrie, e coloque de lado as coisas da infância. Vamos falar sobre isso mais um pouco na próxima semana, tá? Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you... Ah, você sabe que... Eu sei 2 vezes. Saúde, bro. Saúde. Né? Ah, qual é, Duas cara? cervejas. Ei, Oi, como é que duas tá? cervejas pra você? Lembra das hoje. minhas amigas, Rita e Micaele? E aí, como é que vocês estão? Shane, qual é a Vem surpresa? aí, me conta Você não vai cantar, não é? Agora mesmo! Não acredito. Muito bem. Muito legal. No one seems to notice the man beside the road. He was just a ragged soldier out there in the cold. But he seemed to have a purpose only known to him as he walked along the streets that night to the town of Bethlehem. In his head he held a memory of all the wars he known. In his hand he clutched a medal for the bravery he shown. But the weight of every battle he carried in his heart. But his eyes were clear and searching for a manger in the dark. Some are born for greatness, some are born to fall. Some are bound to be forgotten, like they never lived at all. But we're all born to know him, stand before his light, like a soldier who found the king tonight. He had marched for politicians, served under their command. He had fought for all the causes he did not understand. But something deep inside him now led him on his way, with a single star to guide him to where the baby lay. He stood before the Son of God to come to pay our debt. He smiled up at the soldier that the world will soon forget. He held up his medal and said, "This for you I bring." Then he swore allegiance to the newborn baby king. Some are born for greatness, and some are born to fall. Some are bound to be forgotten, like they never lived at all. But we're all born to know him and stand before his light, like a soldier who found the king tonight. Oh yeah, like a soldier who found the king tonight. Uou!
Demais, cara. Foi demais. Eu não sabia que você cantava. Obrigado, cara. Valeu. Significa muito pra mim. Obrigado. Shane, isso foi demais. Obrigado. Eu vou buscar uma bebida. Você quer alguma coisa? Fico envergonhado. Você sabia que ele cantava assim? Eu conheço ele há mais de 10 anos e eu nem sabia que ele cantava assim. Então, eu tenho mais umas perguntas para te fazer. Você acha que podemos nos ver amanhã? É que eu tenho que fazer uma coisa de manhã, uma coisa especial. É com a sua mãe? Por que não me contou? Porque isso é assunto pessoal e eu não quero na sua matéria. Eu não colocaria na matéria se não quisesse, Blake. Tem mais uma coisa. O quê? Meus avós estão tentando desligar os aparelhos dela. Eu vou pro tribunal amanhã tentar uma injunção para impedi-los. Eu vou com você. É parte da sua matéria? Não. Como amiga. Vamos encontrar o juiz Harding, oficial de justiça, na sala A. Relaxe, não diga nada, só me siga. Tá. Vocês dois fiquem aí. Senhor Thomas? Sim? Por favor, sente-se. Muito obrigado. O juiz Harding chegará em alguns minutos. Muito bem, nós temos uma petição trazida pelo Sr. Blake Truman para impedir que seus avós desliguem os aparelhos de sua mãe, Beverly Truman. O Sr. Thomas pode fazer seu argumento. Meritíssimo. Represento Blake Truman, que se opõe aos direitos de seus avós dessa ação de terminar uma vida, como uma ação não permitida, sob acordo paciente-advogado. Estão representados por um advogado? Não, meritíssimo, eu não. Você está confortável em seguir por você, representar você mesmo sem um advogado? Se isso conta, meritíssimo. Eu fui chefe da minha companhia por 35 anos. Bom, vamos ver o que tem a dizer. Nós temos aqui o acordo paciente-advogado, assinado pela nossa filha, dando-nos o direito de... dando-nos o direito de... Dando-nos o direito de desligar os aparelhos dela, meritíssimo. Ela nos procurou depois que foi diagnosticada. E ela sabia que havia poucas chances de sobrevivência. E não queria ser um fardo para os seus pais e para o seu filho. Sr. Truman, tem algo a acrescentar? A minha mãe jamais ia fazer parte disso. Ela sempre foi uma lutadora e nunca ia desistir desse jeito. Quando vocês planejam desligar os aparelhos dela? Depois do Natal, 28 de dezembro. Bom, eu vou estudar o caso e darei minha decisão amanhã. Isso é tudo por enquanto. Olha, eu não quero parecer aquela garota cristã, mas orar pode te dar um pouco de paz, Blake. Eu já tentei isso antes.
Meu pai estava no Alasca em mais um dos seus esquemas para ficar rico. Ele desapareceu e a minha mãe e eu oramos todas as noites. Acontece que ele caiu em uma fenda e não retiraram o corpo dele até a primavera seguinte. Agora me fala, do que adiantou a oração? O Mark tem uma coisa que ele quer te mostrar mais tarde. Ele trabalha no Museu de Ciência. Você sabe onde é, não sabe? Sei. Acha que pode passar lá umas 7h30? E você também, Shane. Pode levar o Chase e o Tyler. Sabe, é que hoje não é um bom dia. Não há nada que possamos fazer no tribunal. Olha, ele tá muito empolgado com isso, Blake. E você vai achar interessante. E a Lynn estará lá? Sim, Shane. A Lynn vai estar lá. Ela está ajudando o Mark com essa história. Ah, Blake, melhor que ficar sentado o dia todo na sala assistindo a reprise de Correio do Inferno. Estaremos na exibição de dinossauros e à direita quando você vem da entrada. Você pode ir, por favor? Tá, tudo bem. Desculpa o atraso, gente. Agora que todo mundo está aqui, acho que podemos começar. Acho que todos conhecem meu pai e minha irmã, e estes são meus colegas de casa e da física, Lin Chin e J.T. Bockner. Também convidei outras pessoas para se juntarem. Este é o professor Campbell, docente de paleontologia, e Dr. Tolley, chefe do departamento de astrofísica e cosmologia. Por que a gente está aqui? Como soletra astrofísica? Então, há alguns dias, minha irmã me pediu para checar uma coisa para ela. Eu estava meio cético a princípio, mas pelo bem da harmonia da família, eu concordei. Como na maioria das famílias, não concordamos em muitas coisas. Meu pai é um homem de fé e minha irmã seguiu a maneira dele de pensar. Eu segui um caminho diferente para a ciência física, para ser mais específico. Nós ainda o amamos. Mais ou menos. Pai, qual é a maior dúvida que a maioria das pessoas tem quando o assunto é acreditar na Bíblia? Gênesis. A ideia de que os céus e a terra foram criados em 6 dias, enquanto todas as ciências dizem o contrário. Me acompanhe. E o tempo. Tempo era uma constante que não tinha nada a ver com nada mais. O tempo se move pra frente, de hoje pra amanhã e assim por diante. Sempre pra frente e na mesma velocidade. Tic-tac, tic-tac. Então veio Albert Einstein e todas as coisas mudaram. Sabia que isso ia ser uma aula de física. Eu sabia, cara. Aprendeu um saco. Todos conhecem a teoria do Big Bang? Temos uma pequena imagem de computador para mostrar o que foi. No início não havia nada. O universo não existia, nem planetas ou estrelas, nem mesmo espaço vazio. Nada. Nem mesmo tempo. E desse nada completo houve um clarão e uma partícula foi formada, menor que um grão de mostarda. E nessa partícula minúscula havia tudo de tudo que viria a ser. Essa partícula expandiu em centenas de milhares de quilômetros por hora. Era uma bola de pura energia, densa, massiva, além da imaginação. E a temperatura estava nos trilhões de graus. Uma massa de puro plasma expandindo na velocidade da luz. Tudo que seria o material a partir do qual tudo existe hoje. Os planetas e as estrelas, todas as coisas vivas. Tempo e espaço foram criados naquele momento. Isso foi uma boa notícia para os seguidores da Bíblia, como eu e o papai, porque a ciência estava dizendo que houve um começo exatamente como a Bíblia diz. Claro que a má notícia foi que a Bíblia disse que tudo isso aconteceu em 6 dias. Essa ideia do Big Bang surgiu como resultado da teoria da relatividade do Einstein, onde ele estabeleceu que na ciência física nada é absoluto. Tudo é relativo em relação a tudo. Até mesmo o tempo. Tempo é relativo à velocidade. É um conceito em física que chamamos de dilatação do tempo. Imagino que todos ouviram esse exemplo. Imaginem Lin e JT. São gêmeos vivendo agora na Terra. Eu sei, estranho, né? Lin embarca numa nave e voa perto da velocidade da luz para uma estrela distante. JT fica aqui na Terra. Agora, para Lin, a viagem dura, digamos, 1 ano. Mas quando ela retorna para a Terra, ela descobre que JT havia envelhecido 20 anos. Ah, não. Para mim, viajando perto da velocidade da luz, o tempo passou mais devagar do que para o JT esperando aqui na Terra. Para um objeto parado, o tempo passa como estamos acostumados.
Quando o objeto começa a acelerar e sua velocidade chega perto da velocidade da luz, a quantidade de tempo que passou diminui. A passagem do tempo é relativa à velocidade, como Lin disse, dilatação do tempo. Posso fazer uma pergunta? A gente já terminou toda essa coisa de física? Vai gostar dessa parte, Tyler. Senhoras e senhores, bem-vindos ao planetário. Por favor, sentem-se por aqui e permaneçam sentados. Permaneçam sentados, por favor. Vamos mostrar mais uma vez o que queremos dizer com a dilatação do tempo. O tempo não é fixo ou constante. O tempo ou a passagem do tempo é afetado pela velocidade e pela gravidade. Quanto maior a velocidade ou quanto maior a força da gravidade, menor é a passagem do tempo. Pai, pode resumir pra gente o primeiro dia de Gênesis? No início, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E a escuridão era a face do abismo. E o Espírito de Deus cobria a superfície das águas. E Deus disse: haja a luz. Há alguns pontos que precisam ser esclarecidos? Sim, 3, na verdade. Você precisa entender algo de hebreu para entender o livro dos Gênesis. Primeiro, na língua hebraica antiga não há uma palavra correspondente para o universo. Segundo, as águas, na verdade, representam tudo o que havia. E a escuridão é um símbolo para um estado de caos. Dr. Tolley, o primeiro dia teria começado há 15,75 bilhões de anos e terminado há 7,75 bilhões de anos. O que a ciência diz que aconteceu na Terra durante esse período? No instante do Big Bang, tudo o que seria, tudo que constituiria os quarks, prótons, nêutrons, elétrons, a partir do qual tudo agora existe, assim como o tempo e o espaço foi criado. A Terra só existia na forma de poeira estelar, que mais tarde se solidificaria no planeta. Quanto ao verso haja a luz, você precisa voltar ao seu vídeo do Big Bang e corrigir algo. O nome Big Bang dá a impressão de uma explosão brilhante e um raio de luz, como uma bomba atômica. É assim que normalmente, esse fenômeno é representado. Mas não é correto. Do momento inicial da criação, e conforme o universo inicialmente expandiu, ele era uma bola de plasma tão incrivelmente quente, densa e forças gravitacionais que nenhuma luz poderia ter escapado. Inicialmente não existia nenhuma luz. Só uma massa redonda e opaca de pura energia. Foi apenas quando essa massa primordial esfriou e expandiu até o ponto no qual a força gravitacional foi reduzida para permitir que a radiação eletromagnética escapasse, que houve luz. Então, que se faça luz é claramente um evento separado da criação inicial, tanto na Bíblia quanto na ciência? Sim. Pai, dia 2? Dia 2, os céus, como conhecemos, foram criados e o caos que eventualmente se tornaria a Terra foi separado do resto da criação. Dr. Tolley, relógio cósmico, dia 2, o que aconteceu nesse período? Nossa galáxia Via Láctea foi formada assim como nosso Sol e o planeta Terra em sua primeira roupagem. Pai, dia 3. Os oceanos e a terra seca surgiram, assim como as primeiras formas de vida vegetal. Professor Campbell, estamos na sua área agora. O que a ciência diz que aconteceu com a Terra entre 3,75 bilhões de anos e 1,75 bilhões de anos atrás? Bom, há uns 3 bilhões e 800 milhões de anos a Terra esfriou, a água líquida foi formada. Em seguida, as primeiras formas de vida vegetal e animal, algas fotossintéticas e bactérias apareceram. Voltamos com você, pai, dia 4. Dia 4, o Sol, a Lua e as estrelas apareceram. Mesmo período, professor, 1,75 bilhões de anos e 750 milhões de anos atrás. Bom, inicialmente, na primeira parte deste período, a atmosfera da Terra era quase opaca. Então, com o aumento da concentração de oxigênio, a atmosfera teria se tornado translúcida. E então o Sol, a Lua e as estrelas teriam aparecido pela primeira vez na superfície da Terra. Pai, dia 5. Dia 5, a vida é criada nos oceanos e também os primeiros répteis e pássaros. Professor, 750 milhões até 250 milhões. Bom, inicialmente a vida marinha teria sido dominante e então veio a Era Cambriana. A explosão cambriana há 530 milhões de anos, quando todas as espécies animais terrestres literalmente apareceram ao mesmo tempo. Daí os primeiros hominídeos.
E, finalmente, seres humanos como conhecemos hoje apareceram. Agora, não é verdade que no tempo em que Gênesis foi escrito não havia conhecimento de nenhum dos estágios científicos que você e o Dr. Tolley descreveram? Naquele tempo, as pessoas pensavam que a Terra era plana. Hoje o relógio cósmico continua a girar, a marcar a passagem do tempo no nível dos cosmos. E, como o universo continua a se expandir, a taxa que se mede o tempo continua a diminuir. Mas isso não significa nada para nós agora. Desde o momento que Deus sussurrou o Neshama da vida para Adão, quando Deus deu sua alma para o homem, nós na Terra denominamos a passagem do tempo através dos nossos relógios baseados na Terra. Onde um segundo faz parte de um dia, o que reflete a rotação da Terra no seu eixo. E um ano marca a conclusão de um ciclo em volta do Sol. Você diz que Deus contou a história do Gênesis para Moisés, ou que foi escrita por outros inspirados na palavra de Deus, mas e se não há um Deus? A ideia de que Moisés ou qualquer outro no tempo que o Gênesis foi escrito, um tempo que Bob nos lembrou há apenas um minuto, quando a maioria das pessoas acreditava que a Terra era plana, poderia ter criado uma história que reflete perfeitamente o que a ciência tem provado ser a verdade. Tudo de uma maneira secular. Acreditar nisso, para mim, de qualquer maneira, é mais difícil que acreditar em Deus. Então vejam só. A ciência e seus 15,75 bilhões de anos e os 6 dias da Gênesis estão em completo acordo. A ciência comprovou que os líderes religiosos foram incapazes de provar por milhares de anos. Falou como cientista que é, Mark. Mas, na realidade, a ciência só alcançou a verdade da Bíblia. A ciência simplesmente decifrou o código da Gênesis. O que eu acho mais surpreendente sobre isso é o estranho brilho da Gênese bíblica que é apresentado para a gente de uma maneira que a humanidade tem que evoluir para o nível atual antes de sermos capazes de compreender a história como ela foi originalmente escrita. Pergunta. Nós iremos ter uma prova sobre isso? Porque eu não sei se eu vou... Não, Tyler. Nada de prova. Tá. E é isso. Então, se tiverem alguma pergunta, ficaríamos felizes em tentar respondê-las. Mas, se não, eu gostaria de agradecer a presença e desejo a todos um bom dia. Bum! Você pode me encontrar amanhã no centro recreativo, umas 9h30? Tá. Obrigada por ter vindo. Até mais. Passou a noite aqui? Houve alguma mudança? O prognóstico é o mesmo. Os sinais vitais estão piorando. Eu sei que é difícil, se não impossível para você aceitar. Mas pode ser o melhor. A secretária da igreja disse que você estava aqui embaixo. Ela disse que tudo bem eu vir até aqui. Não tem problema, não. Que bom que você veio. Será que a gente podia conversar um pouco? Em particular? Não precisa ser em particular. Já atirou alguma vez? Algumas. Eu estava pensando no que o Mark apresentou hoje e fez muito sentido. Mas não as conclusões.
Pra minha mentalidade de engenheiro, faz muito sentido. Eu acho que eu tô reavaliando as minhas dúvidas sobre a Bíblia. Mas de alguma forma, pra você não parece certo. É isso mesmo, sabe? Eu sempre pensei que encontrar a sua própria fé tem que vir de dentro, tem que vir do seu coração. Então, encontrar através de uma análise científica fria parece falso ou mentira pra você? Exatamente. Blake, como uma pessoa encontra sua fé é diferente para cada um. É encontrar aquela fé que importa, não necessariamente como ela vem. Eu acho que eu tô tentando racionalizar em vez de só acreditar. Bom, se Deus não quisesse que a gente pensasse, Ele não nos teria dado o poder da dedução. Há muitos jeitos diferentes das pessoas encontrarem a fé. Às vezes é através dos pais ou da educação. Às vezes tem uma grande traumática experiência e às vezes é através do caminho intelectual. Eu sei, você sente que deveria ter tido essa grande epifania, mas às vezes é muito mais mundano que isso. Você não deve se sentir mal por isso. Há muitos caminhos diferentes para se chegar a essa conclusão. Ô, pai. O que é? Sua carreira é a sua religião. Mas e se não fosse? E se a religião fosse custar sua carreira? Como lidaria com isso? Bom, parece que eu deveria ter uma resposta fácil para isso, Carrie, mas eu não tenho. É um dilema muito real e eu teria que pensar cuidadosamente nisso. E aí, Dalton? Sim, ele tá aqui comigo. Tá certo. Valeu. O juiz chegou a uma decisão. Temos que estar no tribunal em 30 minutos. Sr. Truman, tem alguma coisa mais para me dar? Qualquer coisa que sua mãe não concordaria, mas com as instruções que ela deu aos pais dela através do advogado designado? Não. Não, nada específico, nada. Bom, sem qualquer informação adicional para combater as instruções que deu ao advogado designado, eu não tenho escolha. Mas negar seu pedido de injunção... Sinto muito, filho. Então eu vou apresentar um recurso. Blake, querido, por favor, deixe acontecer. Sua mãe não quer viver desse jeito. Se você apresentar um recurso, só irá prolongar as coisas, não mudará nada. E para sua mãe será muito mais sofrimento. Bom trabalho, Sam. É assim que eu quero ver. Blake, vem aqui. Foi mal, eu sinto muito, tá? É que eu... Olha, o Shane me contou o que aconteceu hoje cedo. Vai pra casa e descanse. E tente se recompor. Boa sorte, filho. Obrigado. Vamos, continuem! Vamos! No one seems to notice the man beside the road. He was just a ragged soldier out there in the cold. É o que sua mãe queria, Blake. Não mudará nada e para sua mãe será muito mais sofrimento. O prognóstico é o mesmo. Os sinais vitais estão piorando. É o que sua mãe queria, Blake. Eu sei que é difícil, mas pode ser o melhor. Deus, oramos para que nos abençoe e nos proteja. Deus, faça seu rosto brilhar sobre nós e seja bondoso conosco. Olhe para nós e nos dê paz. Amém.
Some are born for greatness, and some are born to fall. Some are bound to be forgotten, like they never lived at all. But we're all born to know him and stand before his light, like a soldier found the king tonight. A professora Elliot está aqui para te ver. Obrigada. Mande-a entrar. Vamos lá. Ah, por favor. Professora Mayra Elliot. Então é assim que uma igreja é por dentro, É, basicamente. Luz elétrica, encanamento interno, tudo exceto as pinturas do teto. Você quer dizer... como aquela igreja em Roma? É, como aquela igreja em Roma. Estou aqui para falar sobre sua filha Carrie. Sou a conselheira acadêmica dela. Carrie, sim, é nossa filha. Ela tem um futuro brilhante, sabia disso? Nós sabemos muito bem disso. Ela contou sobre nossa reunião? Ela me disse que quando se encontraram, na verdade, você sentou-se e citou o livro dos Coríntios para ela. E ainda há pouco você não conseguia lembrar o nome daquela igreja em Roma, aquela com o teto pintado, a Capela Sistina. Na verdade, eu tinha pesquisado aquela citação um pouco antes dela entrar na Está sala. tentando estabelecer algum tipo de relação de identificação com ela? Na verdade, para esclarecer a questão, olha, Sr. Reverendo Wells. Wells, por favor. Oh, está bem claro, Reverendo Wells. Eu vim para pedir sua ajuda com uma coisa que é muito importante para o futuro da Carrie. Tudo bem, pode dizer? Carrie é muito dogmática. Eu aprecio a paixão que ela tem pela sua fé, mas esse tipo de paixão pode atrapalhá-la a utilizar totalmente sua mente incrível e para se destacar no mundo lá fora. Eu não estou acompanhando. Carrie é simplesmente muito absorvida em sua fé. Ela é muito absorta nesta noção de verdade bíblica absoluta. Espere um minuto. Essa é uma das razões pelas quais a mãe dela e eu temos orgulho dela. Mas isso não deveria ter nada a ver com o fato de ela estar tentando uma carreira em potencial na ciência. Reverendo, eu sei que você é um pastor e é obviamente um homem muito bem educado, então você certamente não acredita que existam verdades absolutas que são sempre e em toda parte verdade. É claro que eu acredito. Você não? Deveria acreditar, você é uma cientista. Ciência sim, mas estou falando sobre o domínio da religião e da moralidade. Eu acredito que cada civilização determina o que é certo e errado com base em seus costumes e crenças locais, mas ninguém tem o direito de impor suas crenças sobre qualquer outra pessoa. Às vezes eu sou burro, então quero ter certeza que estou entendendo isso. Quando se trata de ciência, você acredita que há verdades absolutas que são sempre e em toda parte verdade. Mas quando se trata de ética e moralidade, você não acha que existe alguma. Em outras palavras, é basicamente toda a cultura por si quando se trata de ética. Tudo o que estou dizendo é que quando se trata de moralidade e crenças, é perfeitamente aceitável para alguém acreditar que algo é verdadeiro para si mesmo, mas eles não têm o direito de impor isso e aplicá-lo em ninguém, nunca. Só uma pergunta. Você está familiarizada com esta prática que ocorre em algumas culturas ao redor do mundo hoje, chamada de circuncisão feminina, em que as meninas são mutiladas para que nunca experimentem qualquer sensação durante o sexo? Eu sei sobre a circuncisão feminina. Na verdade, há anos estou numa organização internacional que vem combatendo contra essa barbaridade nas mulheres. Como é que você faz parte de algo onde você impõe o seu sistema de crença, sua compreensão de certo e errado em outra cultura? Não, isso é errado. É simplesmente errado. A circuncisão feminina é totalmente errada. Então, se você se sente apaixonada sobre algo, então isso é uma verdade absoluta. Não é exatamente o que estou dizendo. Sim, mas não é exatamente por isso que você veio aqui hoje para falar comigo sobre a minha filha? Eu acho que nós não vamos chegar a um acordo sobre isso, não é? Provavelmente não. Quer dar uma volta? Perdemos a injunção hoje. Eu sei. Encontrei o Shane. Eu acho que os meus avós talvez estejam certos. O que eles querem fazer talvez seja o melhor. Desligar os aparelhos da sua mãe?
Dalton tá tentando fazer um recurso. E eu disse pra ele que eu vou pensar a respeito. Isso só você pode decidir. Eu quero pedir ao time de hóquei pra orar pela minha mãe. Há 2 tipos de orações, Blake. Há uma que você pede a Deus para fazer algo. E depois há aquela que você reconhece sua supremacia e suas próprias limitações. Isso parece uma desculpa onde orar não funciona. Não foi o que eu quis dizer. Pode fazer mal? Não. Nem um pouco. Gary, o que é que tá vendo? Me conta. Eu recebi um ultimato da minha conselheira acadêmica. Sobre o quê? Se eu quiser seguir uma carreira em paleontologia, eu tenho que deixar minhas crenças de lado. Não. O que foi? Não, é que... Bom... Eu lembrei de uma coisa da Bíblia. Algo sobre o diabo tentar Jesus no deserto, oferecendo a ele todo tipo de reino se ele abandonasse a Deus e adorasse o diabo. Obrigada. Quando for fazer sua oração, posso ir? Pode. Eu vou gostar. Vai ser na arena? É. Te encontro lá. Oi. Eu pedi pro meu pai e pro professor virem. Espero que tudo bem. Ah, obrigado. Eu vou precisar de todo o apoio. Oi. Eu não falei com nenhum de vocês, exceto o Shane, sobre isso, mas... a maioria já deve saber. A minha mãe tá no hospital e ela tá muito mal. Eu não gosto de pedir coisas às pessoas. Mas eu preciso pedir algo a vocês. Eu peço que orem comigo. Senhor, eu sei que esse não é o jeito que isso deve ser feito. As pessoas não devem vir até você apenas em um momento de crise e esperar que ajude. Me desculpe se isso é o que parece que eu estou fazendo. Mas não estou pedindo por um milagre ou por qualquer coisa para mim. Ou para convencê-la a fazer uma coisa diferente do que o senhor planejou. Não há como eu saber, porque o senhor faz o que faz. E eu aceito isso agora. Quando as crianças são jovens, fazem coisas estúpidas, dizem coisas estúpidas aos seus pais. Na maioria das vezes, têm a chance de fazer as pazes para contar a eles que não queriam dizer o que disseram. Meu pai... ele estava sempre atrás de dinheiro. Ele morreu em uma de suas viagens. E eu disse à minha mãe que o motivo pelo qual ele não estava por perto, que a razão pelo qual eu não tinha um pai para jogar bola como as outras crianças, foi pelo jeito que ela o tratou. E tudo o que ela queria era que ele ganhasse mais dinheiro. E eu percebi que quando falei isso, eu a machuquei.
Era isso que eu queria. Eu queria machucá-la. Mas o que eu disse não era verdade. E eu nunca disse isso a ela. Ela trabalhava em 2 empregos e guardava cada centavo para me colocar na escola. E agora ela está no hospital e ela provavelmente não vai sair dessa. O que eu lhe peço, Senhor, é que de alguma forma ela saiba que eu não quis dizer isso. E que eu sinto muito. E que eu agradeço tudo que ela sacrificou por mim. Isso é tudo que eu peço. Ela tem sido maravilhosa para mim. E ela simplesmente não merece morrer sem realmente saber o quanto eu a amo. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Pra onde vai agora? Bom, eu pensei em passar no hospital antes de ir pra casa. A oração foi linda, Blake. Eu nunca fiz nada assim antes. Tava bem perto de pedir ao seu pai para fazer por mim. Não, você fez muito bem. Você me fez uma pergunta há alguns dias e eu evitei respondê-la. Por que você queria ser campeão mundial de xadrez? É. Há muito tempo eu sinto como se eu não tivesse controle sobre nada que acontece ao meu redor. E eu gostava de assistir essas crianças jogando xadrez. Eu ficava assistindo. E eles planejavam com antecedência, como se todo o seu mundo estivesse no tabuleiro. E eles sabiam exatamente o que fazer em resposta a qualquer movimento que o seu oponente fazia. Eu só queria ter esse sentimento, essa sensação de controle apenas uma vez, só uma vez, apenas por um tempo. Alô? Tá, tudo bem, eu entendo. Eu já estou a caminho. É o Dr. Hoffer. Ele disse que a minha mãe piorou e ele não sabe se ela vai aguentar por muito tempo, então eu vou até o hospital. Eu vou com ele. Nos encontramos lá. Dr. Bradshaw. Blake, meu pai ligou. Tudo bem se eu for? Claro, Mark. Eu agradeço. Blake, quando eu liguei, eu não sabia como explicar isso. Chegamos tarde. Ela simplesmente não merece morrer sem saber o quanto realmente a amo. Um pouco de oração pode trazer paz, Blake. Senhor, fazei resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Vire teu rosto para nós e nos dê a paz. Amém. 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 Não foi isso que eu quis dizer. Me desculpe se pensou isso. É que eu não sei como explicar isso para você. Quando eu te chamei, eu tinha certeza que ela estava indo embora, mas algo aconteceu. E eu não sei se isso é um alívio temporário. Blake, sua mãe está acordada e os sinais vitais estão melhorando. Ela está perguntando por você. Eu posso vê-la? Claro que sim. Obrigado. Te vejo na igreja.
Alô? Sim, é. Ela está acordada. Ah, meu Deus. Ela está acordada. Ai, meu Alô? Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Blake. Mãe, você tá bem? Acho que sim, me sinto bem. Vejo que você tem novos amigos. Mãe, eu... Oi, eu sou Carrie Wells. Oi. Este é meu irmão, Mark. Oi. Meu pai, o reverendo Jerry Wells, e o professor Campbell. E sim, somos amigos do Blake. Mãe, eu... Ah, bem na hora. 3 rostos que eu conheço. Shane, Tyler e Chase. Eu não vejo você já faz um bom tempo. Blake, não fique muito tempo. Ela precisa descansar. Vamos ficar de olho. Mãe... Eu queria falar sobre aquele dia. Naquele dia, sobre o papai. Oh, Blake. Blake, eu sei. Eu sei, meu filho, eu sempre soube. Acho que devemos uma palavra de agradecimento para a senhora Truman. A Beverly. Beverly, obrigado. A senhora se importa? Nem um pouco. Vamos orar. Senhor, a terra é sua e tudo o que nela há. O Senhor fez os céus e todos os seus exércitos estrelados, a terra e tudo o que há nela. O Senhor é nosso refúgio e nossa força, a nossa ajuda sempre presente em nosso problema. Portanto, não vamos ter medo, porque nós somos teus e o Senhor é nossa fortaleza. Amém. Aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus disse que haja luz, e houve luz. E houve a tarde e a manhã, o primeiro dia. Deus disse, faça-se um firmamento entre as águas para separar a água da água. E assim foi. E Deus chamou o firmamento céu. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. Deus disse que as águas debaixo do céu se juntem no mesmo lugar e deixem a terra seca aparecer. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Deus disse, deixe a terra produzir vegetação, plantas com sementes de rolamento e árvores que dão fruto com a semente nele de acordo com seus vários tipos. E assim foi. E houve a tarde e a manhã, o terceiro dia. Então disse Deus, que haja luzes no céu. E fez Deus os 2 grandes luminares, um para governar o dia e o menor para governar a noite. E ele fez as estrelas. E foi a tarde e a manhã em seguida. O quarto dia. Deus disse, povoem-se as águas com uma abundância de seres vivos e que as aves voem acima da terra e por toda a extensão do céu. Então Deus criou as grandes criaturas do mar e todo ser vivente que se move de acordo com seu tipo, e Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos e multiplicai-vos. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. Então Deus disse, deixe a terra produzir criaturas vivas, animais domésticos e animais selvagens e todas as criaturas que se movam no chão. Tudo de acordo com as suas espécies. E então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e os animais, que ele governe sobre toda a terra e sobre todas as criaturas que se movam no chão. E criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Macho e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei e dominai a terra,
Governem sobre os peixes do mar e as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. E Deus disse: Eu lhe dou todas as ervas que dão semente sobre a face de toda a terra e toda árvore que tem frutos com sementes. Eles serão seus por alimento. E a todos os animais da terra, e às aves do céu, e às criaturas que se movem sobre a terra, tudo o que tem o sopro da vida em si, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim foi. E Deus viu tudo o que tinha feito, e era muito bom. E houve a tarde e a manhã, o sexto dia. Dedicado à memória de Wells Truman Layton e John Paul Zandstra.